E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a pronúncia do T e do D quando ocorre entre vogais, beleza? Então, vamos lá. Bom, é o seguinte, a letra T e a letra D no inglês americano, normalmente quando ela aparece, quando essas duas letras aparecem entre duas vogais ou entre uma vogal e a letra R, ela é pronunciada para nós, para os nossos ouvidos, essas duas letras soam como se fosse um R de Maria. Tá? Então é aquele rareriroru. Então é assim que vai soar para nós. Claro que se você perguntar isso para um nativo, ele vai falar para você que o T é pronunciado como se fosse um quick D, como se fosse a letra D falada rápida, porque eles não têm o som do R que nós temos em português, então para o ouvido deles é como se eles estivessem falando um D. E o D é como se eles falassem o D mesmo, só que de uma forma rápida. Então quando eles falam sobre esse D rápido, que é o quick D, é porque a ponta da língua ela só bate no céu da boca. É a mesma coisa que acontece quando nós falamos o R. Quando você fala Maria, por exemplo, caro, a gente bate a ponta da língua no céu da boca. É só você lembrar que é igual ao nosso R, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Pretty, pretty. Então isso tanto vale para um T quanto para dois T's. Você fala assim, tá? Pretty. Então aqui, ó, os dois T's estão entre o E e o Y. No caso, o Y tem som de vogal, né? Tem o som do I. Bom, aí alguém vai me perguntar, eu não posso falar pretty? Pode, não tem problema, não está errado. Acontece que no sotaque americano, eles normalmente não vão se dar o trabalho de pronunciar esse T e esse D com a pronúncia completa. Você vai escutar britânicos pronunciando o T e o D realmente nessas palavras. Então você vai escutar, por exemplo, pretty, pretty. Então os britânicos pronunciam mais assim. Agora, no sotaque americano, você vai sempre ouvir, na maioria das vezes, as pessoas falando pretty, porque é mais fácil de fazer isso. Study, study. Mesma coisa, agora é o D entre dois sons de vogal, então você fala como se fosse um R, tá? Study. Aqui, ó, o T entre o R e um som de vogal. Então acontece isso também. Pode ser duas vogais ou o R e uma vogal. Então aqui também você vai ouvir muito a palavra como party. Party. City. City. Lady. Lady. Dirty. Dirty. Beautiful. Beautiful. Water. Water. Whatever. Whatever. Ladder, ladder. Algumas pessoas acham um pouco difícil fazer esse som no começo, principalmente quando tem o R, né? Principalmente para fazer dirty. Então, se no começo você tiver alguma dificuldade para fazer esse som, não tem problema. Você começa falando dirty, beautiful, e com o tempo você vai pegando o jeito, tá? Você vai ouvindo, vai treinando, que vai amolecendo a língua, você vai se soltando mais e vai conseguindo imitar o som, beleza? Mas não há problema em você pronunciar o T e o D, você não vai estar falando nada errado, você só não vai estar falando muito como um americano falaria, beleza? Vamos ver mais exemplos. University, university. Hospital, hospital. Middle, middle. 30, 30. 40, 40. Então é só você lembrar que é o T e o D entre vogais ou entre o R e uma vogal. A mesma coisa acontece entre palavras dentro de uma frase. Então muitas vezes uma palavra termina em T ou em D e tem uma próxima que começa com som de vogal. Então isso também vai acontecer. Então olha só, vou dar alguns exemplos de frases. Então aqui eu digo get out of here, get out of here, que é saia daqui. Então tá vendo? Esse T está no meio do E e do O da outra palavra. Mas vai acontecer a mesma coisa. Get out. Aí aqui o out of here. Aí você juntando tudo fica get out of here. Get out of here. Quando as pessoas falam rápido soa como get out of here. Get out of here. A lot of money. A lot of money. Aqui tá a mesma coisa, ó. A lot of. Tá? Aí você junta na hora de falar. What a pity. What a pity. Tá vendo? What a. Let's talk about it. Let's talk about it. Tá vendo? About it. Bom, eu não coloquei a tradução das frases aqui para não ficar muito poluído aqui o visual, né? Eu vou deixar as traduções junto com o arquivo aí em PDF desses slides, mas só para constar aqui, ó. Get out of here, saia daqui.
a lot of money, muito dinheiro. What a pity, que pena. E let's talk about it, vamos falar, vamos conversar sobre isso. It's part of the problem. It's part of the problem. I'm sort of disappointed. I'm sort of disappointed. I'm sort of disappointed. She's at a birthday party. She's at a birthday party. I thought that I was late. I thought that I was late. Então aqui, ó, it's part of. Então aqui você junta como se fosse uma única palavra, ó, part of. Aqui significa é parte do problema. A segunda aqui também, ó, I'm sort of. I'm sort of disappointed. Eu estou estou meio desapontado. She's at a birthday party. Tá vendo? She's at a birthday party. Ela está em uma festa de aniversário. I thought that tá vendo? Ó, I thought that I was late. Eu pensei que eu estava atrasado. Wait a minute. Tá vendo? Wait a. Put it on my desk. Put it on my desk. Tá vendo? Aqui aconteceu também dois, né? Então, put it e depois o it on. Então, juntando tudo fica put it on my desk. Put it on my desk. I did it. I know what I want. I know what I want. Então, aqui é what I. Então, wait a minute espere um minuto. Put it on my desk. Coloque isso na minha mesa. Literalmente eu fiz isso. As pessoas falam isso quando elas dizem que conseguiram fazer alguma coisa. É como se você falasse, eu consegui fazer. E I know what I want. Eu sei o que eu quero. Então, começa a prestar atenção quando você ouvir as pessoas falando, que isso vai acontecer muito, e aí você vai treinando pouco a pouco, né? Um pedacinho de cada vez. E aí você treina a falar dessa forma para você acostumar com o ritmo e com a forma de pronunciar as duas palavras juntas, e com o tempo você vai assimilando isso, vai ficando cada vez mais fácil, mais natural. Então, revisa o vídeo, repete bastante para você pegar esse ritmo. Alright? E a gente se vê na próxima.